Olá, eu sou o Adriano, seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, mas ao mesmo tempo muito interessante. Eu estou aqui na Sucatas BIM, que fica em Campinas. Eles são especializados na comercialização de sucatas pesadas e industriais. Aqui tem de tudo um pouco, mas hoje especificamente eu vim para ver os aviões. Por aqui existem diversas aeronaves à venda. Tem aeronave pequena, tem aeronave enorme, tem avião, tem helicóptero, tem teco-teco e tem jato também. Você pode chegar e comprar um Boeing 737, claro, se ele couber no seu porta-malas. Cada uma dessas aeronaves teve uma vida até chegar aqui. E à medida em que formos visitando esses aviões e helicópteros, eu vou contando suas características e as suas histórias. Então, fica ligado, vamos conhecer juntos esse lugar que parece ter saído de um quadrinho steampunk distópico. Sejam bem-vindos ao Papa Victor November X-Ray. Esse aqui é um Boeing 737-300 que foi comprado novo pela Varig em 1987. Ele compôs a malha doméstica da companhia por 20 anos, quando então foi aposentado e canibalizado. O que significa um avião ser canibalizado? As peças mais caras e operacionais acabam sendo removidas da aeronave e utilizadas em outros aviões mais novos. Acaba sobrando só a carcaça. E é isso que vocês estão vendo. Vamos percorrer então toda a extensão da fuselagem desse 737. Começando aqui pela cauda, vocês podem ver aqui a engrenagem do profundor, que é responsável por fazer o avião subir e descer, e do leme, que é responsável por fazer o avião ir para os lados. Vamos começar a andar então. Vocês podem notar que existem várias poltronas, eu não sei informar se essas poltronas são originais desse 737. Aqui a gente pode notar uma parte de um lavabo, né, de um banheiro. Tem ali a pia, uma caixa d'água. Vamos continuar andando por aqui. Mais outra parte de outro banheiro. Aqui a gente tem equipamentos da Galley, que são as cozinhas dos aviões. Então aqui os carrinhos, né, aqueles carrinhos que percorrem o corredor, eles acabam ficando presos durante o voo, e à medida em que as aeromoças, as comissárias de bordo precisam utilizá-los, elas liberam aqui e então fazem o serviço de bordo. Então temos aqui pedaços de banheiro, alguns pedaços da Galley, as poltronas. Aqui a gente tem alguns overhead bins, que são os porta-malas superiores, né, de cabeça. Quando você chega no avião, adentra o recinto, abre aqui e coloca então a sua bagagem. Continuando então lá em direção à cabine de comando, aqui a gente tem algumas partes do revestimento interno da fuselagem. Como eu falei, esse aqui já foi praticamente todo depenado. A gente está aqui no alumínio externo da fuselagem, pelo menos aqui da parte do meio para trás da aeronave. Vamos continuar então. Aqui a gente já começa a ver alguns pedaços de isolamento termoacústico, e aqui outras partes do isolamento da fuselagem, com uma janelinha aqui que ainda funciona, a parte plástica, o isolamento termoacústico, para então chegar na parte metálica. Essa parte aqui ela foi colocada posteriormente, né? É um forro de PVC, desses comuns que existem em casa. Continuando aqui a nossa visita a esse 737. Alguns assentos, eu não sei informar se são assentos de avião, acho que não, assentos sanitários, né? Temos aqui algumas peças aleatórias jogadas. Vamos voltar aqui depois para ver se achamos alguma coisa interessante. Ali alguns aviônicos. Na hora que a gente chegar lá na cabine de comando, a gente volta para ver o que tem nesses aviônicos. Aqui alguns pneus. Parecem, pelo desenho, serem sim pneus de aeronave. Não sei se são
dos 737. Aqui as portas de emergência. Caso você precisasse evacuar a aeronave, você usava essa alavanca aqui para ejetar as portas de emergência juntamente com a escada inflável, um escorregador inflável. Mais algumas placas de isolamento termoacústicos aqui de dentro da fuselagem. E agora a gente vai chegando no que um dia foi a cabine de comando. Vocês viram aqui que ela está totalmente depenada. Como eu falei para vocês, toda a parte de eletrônicos, né, que são chamados de aviônicos, eles são removidos para serem utilizados em outras aeronaves, porque eles são bem caros. Então fizemos aqui o tour, a volta completa na fuselagem. Vamos voltar e ver alguns detalhes. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Vocês estão notando aqui que eu estou suando em bicas. Não é para menos. Essa fuselagem de avião aqui, sem o isolamento térmico, no sol, ela acaba virando uma estufa, para não dizer um forno. Então tá bem calor aqui. Então vocês me desculpem, não tem como eu não estar transpirando em bicas. Aliás, olha o esforço que eu faço para trazer esses conteúdos diferentões aqui para vocês, né? Só esse suor aqui já valia um like no vídeo, né? Senta o dedo aí e vamos continuar. Aqui um pouco mais no detalhe os overhead bins. Então, como eu falei aqui, quando você adentra o recinto do avião, vai colocar suas bagagens ali em cima das poltronas. Tá até com os amortecedores a gás. Na verdade, tudo isso aqui tá à venda, tá? Se você quiser montar uma decoração na sua casa, no seu quarto de avião, você pode vir aqui, garimpar algumas peças boas e levar embora. Cadeira, overhead bin, enfim, tudo isso que tá aparecendo nos vídeos aqui tá tudo à venda. Aqui no detalhe estão as poltronas, tem algumas fileiras de poltronas aqui, como vocês já viram. Algumas bem ruins, outras razoáveis. Essa aqui, por exemplo, tá até com o mecanismo da mesinha funcionando. Legal, né? Uma Coca-Cola, por favor. Aqui nós temos algumas janelas. E é bem interessante a construção das janelas dos aviões. Porque, primeiro, que elas precisam ser muito resistentes. Então elas são feitas de um acrílico aeronáutico especial. E segundo, não sei se vocês conseguem ver aí na câmera, elas são feitas com duas placas de acrílico separadas. Essas placas não são grudadas, não são juntas. E no espaço entre essas duas placas existe um vácuo para que ela funcione como isolante térmico. Vamos lembrar que o avião em altitude cruzeiro, lá nos 30 mil pés, a temperatura externa está na faixa dos menos 40 graus centígrados, né? Você não vai querer colocar a mão ou a língua, enfim, não vai querer colocar a mão na janela e ficar com a mão grudada ou queimar a mão por causa do frio excessivo. Então existe essa separação, esse espaço entre as janelas, entre as placas da janela, para garantir um perfeito isolamento térmico e você ter o seu voo tranquilo. Aqui alguns painéis superiores, aqueles que ficam em cima da nossa cabeça, que tem a parte de ventilação e a parte de iluminação. Isso aqui é muito importante também, que tem aqui as máscaras de oxigênio, em caso haja uma despressurização da cabine durante o voo, né? Então aqui dentro tem todo um sistema eletroeletrônico que automaticamente, quando a pressão cai, ele abre e despeja as máscaras de oxigênio. E a gente pode ver aqui que existem alguns, jogados aqui pela fuselagem, existem alguns cilindros de oxigênio que fazem a alimentação dessas máscaras em caso de necessidade. Essa daqui é a primeira vez que eu toco em uma máscara de oxigênio, graças a Deus. Eu já tinha visto ao vivo ali, quando as comissárias de bordo faziam, né? Hoje é tudo na tela, mas na época em que elas faziam ali a demonstração de como usar o equipamento, eu já tinha visto, mas tocado assim, pegado na mão, repito, graças a Deus, é a primeira vez. Aqui nessa estante de peças aleatórias entulhadas, eu encontrei a manete de controle de um Boeing 737. Não sei precisar se é exatamente deste Boeing. É a manete que controla os parâmetros do motor. O Boeing, ele é um Boeing 737, ele é um bimotor. E vocês veem aqui que cada
cada tipo de controle ele é duplo, né? Para o motor esquerdo e o motor direito. Então, cada manete dessa controla um dos parâmetros dos motores. Se você quiser levar para casa, aí ó, R$690. Aqui nessa prateleira estão algumas peças, talvez as mais caras aqui desse Boeing. Temos aqui alguns equipamentos de rádio, aqui embaixo alguns equipamentos de navegação, um punhado de máscaras de oxigênio. Vou mostrar mais detalhadamente com imagens close-up aí para vocês darem uma olhada nesses equipamentos. Como vocês puderam ver, pelo jeitão dos equipamentos, é tudo tecnologia lá dos anos 70, né? Esse avião, durante a vida útil dele, eu acho que ele acabou sofrendo poucas atualizações tecnológicas. Vamos lembrar que ele parou de voar ali no comecinho da década de 90, quando equipamentos como esse daqui já não existiam mais. E para terminar a nossa visita aqui pelo Victor November X-Ray, estou aqui na cabine de comando. Obviamente essa aqui não é a poltrona do comandante. Na verdade, todos os equipamentos e aviônicos dessa cabine já deixaram de pertencê-la há muitos e muitos anos. Vocês podem ver, ela está totalmente depenada. Posso falar para vocês, é bem apertadinho. Vocês acham que vida de piloto, pelo menos como era lá na década de 80, 90, era confortável? Não era não. Vamos lembrar que tinha todos os equipamentos e 2 pilotos aqui, piloto e copiloto. Eu sempre gosto de visitar os locais que eu vou e pensar na história daquele local, né? Todos os dramas, tudo que já aconteceu. E eu fico imaginando aqui dentro dessa cabine, dentro desse lugar que hoje não passa de ferro velho, o que já aconteceu aqui, né? Quais histórias, que dramas? Será que os pilotos já passaram algum perrengue aqui dentro? Vai saber. Mas eu gosto de ficar pensando nisso. E por falar em perrengue, aqui no BIM existem vários aviões acidentados. Vamos lá conhecer eles? Bora? Bem embaixo aqui do profundor do avião que a gente acabou de visitar, tem esse Piper PA-34. Esse avião foi feito em 1973. Ele é um bimotor com capacidade para 7 passageiros. É um avião que foi inutilizado devido a um acidente. Em 2014, lá na Flórida, durante um procedimento de pouso, o trem acabou colapsando e esse cara aqui percorreu toda a pista de barriga. Olhando assim, nem parece que esse avião está tão danificado, mas aconteceu com ele o que os especialistas em aviação chamam de danos além da capacidade de restauro. Ou seja, porque a restauração não o deixaria tão seguro para voar como um avião deve ser, ou porque o custo dessa restauração ia ser mais caro do que comprar um avião novo. Então ele acabou sendo vendido aqui para a sucata. Vamos conhecer esse avião. Como eu falei para vocês, esse avião deixou de voar em 2014, quando ele teve um incidente de pouso de barriga. Boa parte dos aviônicos ainda estão aqui no painel. A gente tem aqui os instrumentos de navegação, horizonte artificial, climb rate. Temos aqui as manetes do motor, alguns componentes de rádio. Quer colocar um mostradorzinho desse na sua decoração? Bora aqui para BIM que você sai com ele. Para vocês que acham que voar de avião particular é o cúmulo do garbo e elegância, vou falar para vocês, é bem apertadinho aqui, viu? Piloto, por favor, Angra dos Reis. Rapaz, pouco calor não, hein? Mas bora lá que tem mais coisa para vocês verem aqui na BIM. Isso aqui é o que sobrou do Papatango Yankee Zulu Zulu. Ele é um helicóptero modelo Robinson 22 que também sofreu um acidente. Esse cara aqui sofreu bastante cobertura da mídia na ocasião. Lá em 2009, durante um voo de instrução, ele perdeu o motor. Lá em 2009, durante um voo de instrução, ele perdeu o motor e acabou caindo, fazendo um pouso de emergência no estacionamento de um hipermercado Extra.
Desculpa, no estacionamento de um hipermercado Carrefour, lá na Vila Maria, em São Paulo. É esse carinha aqui. Esse cara aqui também é fruto de sinistro. É um Cessna Skyhawk 172. Quem aqui já jogou o Microsoft Flight Simulator sabe que esse aqui é um clássico da simulação e, por que não, também um clássico da instrução. É um dos aviões mais utilizados para ensinar pilotos a voar ao redor do mundo. Esse cara aqui foi feito em 1976. Ele é um monomotor com capacidade para 4 passageiros. Em 2016, na Geórgia, lá nos Estados Unidos, ele sofreu uma excursão de pista, que é quando o piloto não consegue parar a aeronave antes da pista acabar. Então ele vazou a pista e também sofreu danos além da capacidade de recuperação. E veio parar aqui na Sucatas BIM. Aqui tem um aviso para a gente não subir nas asas do avião. Esse Cessninha tá com o painel bastante completo, hein? Olha, quase todos os aviônicos foram preservados. Tá aqui os instrumentos de controle de motor, de radionavegação, de navegação. Aqui os equipamentos de radiocomunicação. Ó, é que tá sem motor, senão era só ligar e sair voando. Aqui é o painel do Cessninha, por trás. Meio enrolado, literalmente. Esse cara aqui é uma bela de uma máquina. É um helicóptero Sikorsky modelo S-76C. Ele é um bimotor, 2 turbinas a jato que movem o seu rotor principal. Ele tem capacidade para 2 tripulantes mais 12 passageiros. Essa máquina aqui nova custa na faixa dos 13 milhões de dólares e usada no ano de fabricação desse aqui, que é 2003, em boas condições de voo, custa na faixa entre 2 e 3 milhões de dólares. Originalmente, esse helicóptero pertenceu ao banco americano Wells Fargo, que foi dono da aeronave de 2003 a 2012. Em 2012, a empresa brasileira Líder Táxi Aéreo adquiriu essa aeronave e depois eu não achei mais nenhum registro desse cara aqui. Não sei se ele sofreu algum tipo de sinistro ou incidente, não sei se ele acabou tendo alguma avaria para além da capacidade de conserto, não sei se ele teve problemas financeiros. Se você está assistindo esse vídeo, sabe aqui a história desse Sikorsky, escreve aí nos comentários, porque realmente eu estou curioso em saber como uma máquina dessa, nem tão velha assim, veio parar aqui na BIM. Olha o tamanho desse trem de pouso aqui. Ele é um trem de pouso duplo, então ele não é dos Boeing 737s que estão por aqui. Ele é de um avião maior. Não sei se é de um MD-11. Enfim, vocês que são mais entendidos aí, estiverem assistindo o vídeo, escreve nos comentários de que avião é esse trem de pouso. Dentro dessa gaiolinha, que está trancada, a gente não consegue entrar, tem um motor turbofan lá dentro. Turbofan é o motor comumente conhecido como jato. E um desse aqui, em condições de operação, custa milhões e milhões de dólares. Estou chegando aqui agora no Papa Romeo Oscar November Romeo. Talvez não, com certeza é o avião mais novo que está aqui na BIM. Esse avião foi fabricado em 2008. Cara, vou te falar, tem muito carro rodando na rua aí que foi fabricado antes de 2008. Pois é, esse avião foi fabricado em 2008 e veio novo aqui para o Brasil. Ele operou pela antiga Ocean Air e depois foi vendido para a Avianca. Na Avianca, ele operou até 2019, quando a empresa, infelizmente, foi à falência. Ele ficou então parado, estocado por 3 anos lá no aeroporto de Brasília. E em 2022 foi arrematado aqui pelo seu BIM e fez o traslado lá de Brasília até aqui em Campinas por caminhão.
Essa viagem demorou 22 dias e foi bastante coberta aí pela mídia especializada. Dá uma olhada aí em algumas matérias que eu tô colocando na tela. Vamos então conhecer aqui o A318 Papa Romeo Oscar November Romeo. Obviamente, embora seja um avião sucata, você percebe aqui pelas condições da fuselagem que esse cara aqui deveria estar voando ainda, viu? Ele foi aposentado de uma forma muito prematura e você percebe que quando ele parou de voar, ele estava praticamente em condições operacionais. Isso aqui foi problema financeiro, né? Não foi nem obsolescência e nem foi incidente barra acidente. E aqui é o interior do Avianca A318. Vocês podem ver que a fuselagem dele está bem mais completa do que aquele Boeing da Varig. Todo o revestimento termoacústico está aqui. A gente ainda tem bastante placa da cabine, com as janelinhas funcionando. Vamos ir até lá, a cabine de comando. Aqui, mesma coisa, né? Os aviônicos aqui foram todos retirados. Esse avião já é de uma geração fly-by-wire e glass cockpit, ou seja, todos os instrumentos, ou a grande maioria dos instrumentos era já digital, telas, né? Não era mais aqueles ponteiros analógicos. Aqui na frente você tinha todos os instrumentos de navegação e comportamento da aeronave no ar. Aqui no meio o console de controle dos motores, aqui as manetes, aqui em cima as chaves de controles gerais, ali atrás uma das poucas peças que continuam aqui são os circuit breakers. Caso dê problema em alguma parte, alguma parte eletrônica, você pode manualmente desabilitar, desligar aquela parte. Mas já dá para notar que é um avião bem mais moderno. Como eu falei, foi fabricado em 2008 do que os outros que estão por aqui. Agora eu vou fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Dar tchau pro mundo pela janelinha do piloto, bora? Aê! Aqui nessa fuselagem do A318 a gente tem bem menos coisas, tem algumas tranqueiras aí jogado pelo chão, tem um ou dois overhead bin, tem aqui uma porta de emergência, mais alguns overhead bins por ali e nada mais. Você tem a fuselagem com toda a instalação elétrica, algumas placas de acabamento e isolamento e é só. Não tem peça nenhuma. Até porque, por se tratar de um avião novo, essas peças eletrônicas mais caras com certeza foram canibalizadas para serem utilizadas em outras aeronaves. Para você que tinha curiosidade de saber para onde ia a sua mala depois que ela entrava naquela esteirinha do aeroporto, é para cá, é para o porta-malas, entre aspas, do avião. Eu estou aqui dentro da Cargo Bay desse A318, o Cargo Bay é o porta-malas do avião, um dos. Aqui eu encontrei o leme dessa aeronave e encontrei uma coisa bem interessante. Encontrei aqui os manuais da aeronave, cheio de informações técnicas, cartas náuticas de navegação, cartas aéreas, né? Náuticas seriam para navio. Não sei, você que é especialista em aviação, isso é carta aérea ou carta náutica? Isso aqui são cartas de navegação, aproximação, pouso, decolagem. Aí você que quiser ter documentos oficiais para chamar de seu, vem aqui na BIM e faz uma oferta. Esse aqui atrás de mim é um ATR-72, o Papa Romeo Alfa Zulu Tango. Ele foi fabricado em 1995, já voou por diversas companhias aéreas aí ao redor do mundo. Chegou no Brasil nas mãos da Azul
voou aí por um bom tempo na Azul, depois foi transferido para uma empresa privada. Talvez esse tenha sido o único ATR privado que já voou aqui no Brasil e foi aposentado em 2020. A gente vai ficando velho e não tem mais a mesma mobilidade que tinha antigamente. Mesmo assim, ainda estou conseguindo fazer uns trepa-trepa aí. Estou aqui dentro da fuselagem do ATR-42, aqui na seção de cauda, e vamos então percorrer toda a sua extensão. Aqui atrás, alguns equipamentos jogados, o isolamento termoacústico exposto. Aqui na frente a gente tem uma seção que ainda mantém no lugar os overhead bins, e estão bem cuidadinhos. Olha, isso aqui eu levaria para fazer de armário lá em casa, viu? Seguindo aqui na parte da frente da aeronave, a fuselagem volta a então mostrar aqui a parte do isolamento, e aqui na frente de novo a gente tem tudo nos conformes, os overhead bins novamente, as folhas de plástico, né, que fazem o revestimento interno, as janelas. Um avião bem novo também. Vamos chegar aqui agora na cabine de comando. O ATR, ele é um avião regional, turbo hélice. Ele não é jato, os motores dele são a hélice, o que possibilita esse avião a fazer pousos e decolagens em pistas menores e até de cascalho, né? Porque os motores a jato têm o problema da ingestão de objetos estranhos, né? Enquanto que os motores a hélice são bem mais tolerantes a pistas em condições ruins. Então ele é um avião para rotas curtas, um avião regional que tem capacidade aí de operar em aeroportos com poucas condições. Ele é utilizado assim no mundo inteiro e foi utilizado assim no Brasil. O cockpit aqui, vocês podem ver, como já é praxe aqui pelo vídeo, os aviônicos já foram todos retirados. O que acaba sobrando aqui são os fusíveis, né? Os cortes de chave. Se tiver algum problema elétrico, o piloto poderia vir aqui e cortar. Esse aqui de diferente, a gente tem esse painel superior aqui. Normalmente essa seção aqui do painel, ela tem alguns controles de balanceamento de combustível, tem alguns controles de iluminação interna e externa, mas aqui tá bem conservado, viu? E é isso, uma cabine também bem apertadinha para você que acha que vida de piloto é fácil. As manetes de controle aqui dos motores também estão presentes nesse avião. Então, na decolagem, a partir da liberação da torre, o piloto e o copiloto seguram juntos o procedimento e empurram as manetes para frente, né, para cima, o que vai dar potência no motor para o avião decolar. Então é isso aí. ATR-72. Vamos fazer malabarismo agora para sair dele. Vamos lá. Será que rola uma videocacetada agora? Vamos ver, hein? Tô velho, mas tô bom. Por que essas sucatas de avião acabam vindo parando aqui na BIM? Antes de começar a fazer esse vídeo, eu conversei com o proprietário chamado Seu BIM, e ele me explicou que a grande fonte de renda das sucatas de avião, especificamente, é a revenda para outras pessoas que querem utilizar como objeto temático, querem fazer aí um restaurante ou querem ter de decoração em algum empreendimento. Então o Seu BIM, o que ele faz? Ele compra essas sucatas em leilão, reforma, dá uma garibada, obviamente elas não vão voar novamente, tá? Então a reforma que eu tô falando aqui é estética, e depois vende para pessoas que querem utilizar das mais variadas formas. Como eu falei lá no começo do vídeo, se couber no seu porta-mala, você pode vir aqui na BIM e comprar um 737 para pôr no quintal de repente. Ó, que legal! Você conhece alguém que tem um 737 no quintal? Não é um avião, mas tem tudo a ver. Isso aqui é um caminhãozinho de pushback,
que são aqueles veículos responsáveis por guinchar, empurrar ou puxar os aviões quando eles estão chegando perto ali do gate de embarque e desembarque de passageiros. Seja ali na escadinha ou então no finger, que é aquela sanfona que se acopla na porta do avião. Quem deixa o avião bem posicionado ali é esse carinha aqui, o pushbacker. Aqui não dá pra ver porque tá sem, mas normalmente haveria um pino que se conectaria à base do trem de pouso do avião. Dessa forma ele consegue movimentar, empurrar ou puxar a aeronave para a posição adequada. Esse aqui é o Papa Victor November Zulu. Ele é como se fosse um irmão gêmeo daquele avião que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Ele também é um Boeing 737-300. Acho que a maior diferença da história desse cara aqui para aquele é que ele foi incorporado à frota da Varig 3 anos depois, em 1990. Voou aí por bons anos na malha doméstica da companhia e foi aposentado mais ou menos na mesma época que o outro. Hoje, a gente olha assim, não passa de uma sucata, mas vamos tentar imaginar quantas histórias já se passaram aqui dentro dessa fuselagem. Quantas pessoas, quantas famílias não voaram pela primeira vez dentro dessa fuselagem? Quantas histórias de amor, quantos encontros esse avião não proporcionou. Hoje é só um ferro velho, mas com certeza ele já abrigou muitas histórias legais. Lembra que eu falei que grande parte, se não a maioria dessas fuselagens são vendidas para pessoas ou empresários que querem fazer coisas temáticas, decoração? Então, o seu BIM, aqui no seu próprio terreno, ele acabou fazendo um avião, um restaurante temático, né? É o Dona Floripes. Não é Dona Florinda, é Dona Floripes. É um bar, ele era um Boeing 727-200, construído em 1976. Ele veio para o Brasil para operar a antiga companhia Fly. Não sei quantos de vocês aí vão lembrar da Fly, é uma companhia que deu alguns problemas, deu bastante trabalho aqui para os passageiros lá no começo dos anos 2000. A matrícula dele é Papa Juliet Uniforme Bravo. É um 727-200, como eu falei. Eu particularmente tenho um apreço muito grande por trijatos, como é o caso aqui desse 727. Gosto muito também do MD-11, não sei, é alguma tara de infância. Além dessas sucatas, dessas fuselagens, pedaços de aviões que eu mostrei para vocês, aqui tem inúmeras outras fuselagens um pouco mais deterioradas, partes de fuselagem, umas coisas meio malucas, como esse cara aqui. Eu não sei se ele é um Fokker 100 ou se ele é um caminhão, não sei se ele paga IPVA ou taxa de decolagem. Enfim, acabei não mostrando tudo que tem aqui na BIM, mas mostrei os principais. Como eu falei lá no começo, esse foi um vídeo diferente, né? O foco aqui do canal é viagens, trilhas e afins, mas acho que é um conteúdo interessante para trazer para vocês. E aí, gostaram de alguma coisa? Tem algo a acrescentar? Usa aí os comentários para dizer se vocês querem mais vídeos como este, se vocês querem que eu volte aqui na BIM para mostrar os outros tipos de sucata que tem, que não sejam aviões. Dá um feedback, me diz aí o que vocês acharam desse vídeo. E se quiserem, venham aqui na BIM, fica em Campinas, o endereço eu vou deixar no link desse vídeo aqui. Termino essa jornada, essa brincadeira de explorar carcaça de aviões. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem sempre ligados aqui no canal, que sempre que eu posso, não é sempre, o tempo é finito, mas sempre que eu posso eu estou trazendo conteúdos legais, interessantes e relevantes, como esse daqui, eu tenho certeza, para vocês. Até a próxima, tchau!